E essa noite eu começo uma outra série. Eu gosto de pregar em séries, porque você fica focado, preso àquilo que Deus quer que você fale, num livro específico, num texto específico. Começo hoje uma série de mensagens no Salmo 51. No Salmo 51. E o tema dessa série é essa coisa horrível chamada pecado. Como livrar-se dele? Essa coisa horrível chamada pecado. Como livrar-se dele? E como eu já disse, nós vamos ler o Salmo 51, mas nós vamos ler apenas o verso 1. Só vou trabalhar em cima do verso 1 hoje, tá? Então me interessa apenas o verso 1, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu quero ouvir a igreja, tanto tempo que eu não ouço a igreja. Vamos lá, vocês, leiam aí esse versículo, só vocês, vamos lá? Salmo 51, primeiro. O Salmo 51, ele é conhecido como um dos 7 salmos da liturgia cristã. Há 7 salmos que são dirigidos contra os chamados 7 pecados capitais: ira, orgulho, inveja, preguiça. E nós vamos conhecer cada um desses salmos nos próximos domingos à noite. Mas no nosso caso específico hoje, começamos a falar sobre o Salmo 51, que é o salmo dirigido contra a luxúria, o pecado da luxúria. O Salmo 51, ele é também conhecido como um salmo de lamentação. Os salmos de lamentação geralmente começam com um clamor urgente, pedindo a ajuda de Deus contra um inimigo. Depois, apresenta-se o inimigo acerca do qual se pede a ajuda de Deus. E se fecha com uma palavra de louvor ao Senhor pela oração que foi respondida contra o inimigo. Só que aqui, nesse Salmo 51, nós temos um caso muito diferente, muito peculiar. O autor deste salmo, Davi, ao contrário dos outros autores dos salmos de lamentações, ele não se queixava dos seus adversários, ele não estava reclamando dos seus inimigos. Davi reconhece que ele próprio tem sido o seu pior inimigo, o seu pior adversário, aquele contra o qual ele precisa lutar, pois a libertação principal que Davi busca é contra ele próprio, é contra o seu próprio pecado. Para a maior parte dos estudiosos do Velho Testamento, esse salmo foi escrito após Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã, devido ao seu pecado. A maioria aqui conhece a história. Para quem não conhece, um resumo rápido. Davi, do alto do terraço do seu palácio, olhou para uma mulher que tomava banho de frente à sua propriedade, Batseba, mulher de Urias, o Eteu. Davi então tem com ela um momento de pecado e a engravida. Para fugir de um escândalo que ameaçasse o seu reinado, Davi coloca o marido de Batseba, Urias, que era um dos seus oficiais de batalha, na parte mais renhida, mais complicada daquela guerra. E assim Urias morre, deixando Davi livre para levar Batseba para o seu palácio, a fim de torná-la sua esposa, minimizando desta forma os comentários quando o filho indesejado nascesse. E Davi, por um longo período, após a sua queda, por adultério e por ter matado Urias, o marido de Batseba, Davi foi levando a sua vidinha normal, parecendo ter mergulhado numa profunda amnésia espiritual. Os meses foram se passando e Davi em nada parecia arrependido.
continuava a dirigir o reino como se nada demais tivesse ocorrido. Ele tinha sangue inocente em suas mãos, sobre ele pesava o pecado da traição, e ele aparentava em nada se importar com essa realidade espiritual decadente. Até que surge um homem na história. O nome desse homem era Natã, o enviado de Deus, o profeta de Deus. E eu quero ler com você o texto que serve de pano de fundo para a inspiração do Salmo 51. Vamos lá? Segundo Samuel 12, do 1 ao 9, diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E eu posso imaginar Natã contando essa parábola para Davi, essa história para Davi, que na verdade para ele era real, e Davi se emocionando com o relato. Certo dia, continua Natã, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Nessa hora, Davi sobe nas tamancas. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Essas palavras são palavras muito fortes, muito fortes. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Que palavra pesada, que palavra dura. O que foi que o grande e majestoso rei Davi fez ao ouvi-la? Ele se indignou, ele se irritou com Natã, porque ele era a maior autoridade de Israel em seu tempo, e Natã, quem era? Um homem pobre, um mensageiro do Senhor, que de vez em quando aparecia, mas que não tinha status, não tinha posição social. Quem era ele para desafiar o rei? Davi foi contra ele? O que é que você faria? O que você diria? Se você estivesse no exato lugar que Davi esteve, sendo confrontado da maneira que foi pelo profeta Natã. Vamos observar a resposta de Davi, está lá, segundo Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Irmãos, eu já fiz aqui uma série de estudos sobre a vida de Davi. Davi representa o que eu e você nós somos. Por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque não obstante todos os seus erros e falhas de caráter, ele amava o Senhor e ele queria se acertar com o Senhor. A resposta de Davi não foi de indignação. A resposta de Davi não foi de ira contra o profeta, que foi porta-voz de Deus. A resposta de Davi foi uma resposta de um homem quebrantado espiritualmente. Eu quero que você entenda isso bem. Eu quero que você compreenda bem essa realidade espiritual. Davi estava afundado, chafurdado no lamaçal de uma profunda letargia espiritual. Davi estava no piloto automático. Sua vida com Deus transformou-se numa piada.
Ele estava vivendo de fachada, sem nenhuma intimidade real com o Senhor. Porém, através de Natã, Davi foi humilhado. Davi se autoquebrantou diante do Senhor e abandonou o seu pecado. Sabe o que é mais tremendo? O mais tremendo é que todos nós que estamos aqui, você que está em casa, ao alcance dessa palavra, todos nós precisamos de alguém que chame a nossa atenção para o nosso pecado. Pois é muito fácil acostumarmos-nos com o erro. O que antes nos causava horror, repulsa, nojo, ojeriza, com o tempo passa a ser tolerável. E depois se torna até prazeroso. Pois a tendência do pecado é tirar o ser humano de uma posição em que ele possa discernir entre o certo e o errado. Natã foi a voz da consciência de Davi, para que Davi acordasse do seu sono espiritual. E esse é o meu papel agora em relação a você, filho, filha, você que está em casa. Davi foi alvo da misericórdia divina, sim, palavras duras ele recebeu, palavras que feriram a sua alma, mas Deus estava sendo gracioso com Davi ao enviá-lo Natã. E você está sendo também agora alvo da graça divina, ao poder ouvir essas palavras de despertamento para a sua alma. Deus me colocou agora como Natã sobre a sua vida. Não desperdice este momento, não deixe que este momento passe de modo qualquer pela sua vida. Deus está chamando você agora a um ajuste de contas, como Natã chamou Davi, sendo o porta-voz do Senhor. Portanto, eu estou consciente de que essa série, por incrível que pareça, ela não vai ser uma acusação contra você, mas sim será uma série de boas novas para a sua vida com Deus, de reconciliação, de restauração, de soerguimento espiritual, para você que carece de se levantar agora, hoje já, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para colocar o dedo na sua ferida, eu estou aqui para ser a voz da sua consciência espiritual, porque eu sou tão somente um instrumento do Espírito Santo sobre a sua vida, como Natã foi para Davi. Vamos então atentar para o que o importante escritor cristão disse sobre esse salmo. O que o importante escritor cristão disse sobre esse salmo há algum tempo atrás. Vamos lá? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: poucos salmos têm encontrado tantos usos como este, entre os santos de todas as épocas. Fato que testemunha as necessidades espirituais do povo de Deus. A mensagem deste salmo é que o mais vil ofensor entre o povo de Deus pode apelar a Deus, pedindo-lhe perdão, restauração moral e o reinício de uma vida jubilosa de comunhão e serviço, caso ele se aproxime do Senhor com o espírito quebrantado e baseie seu apelo sobre a compaixão e a graça de Deus. Allen Ross é que fala isso. Você vai ter a oportunidade de se reaproximar do Senhor ao longo destas semanas, vencendo batalhas que Ele tem dominado, mas sobre as quais você será vencedor em Cristo Jesus, a partir desta série. Então vamos ver o que o Salmo 51 tem para nós? Hoje eu estou econômico, não vou falar quase nada, só tenho uma verdade para compartilhar com você hoje. Domingo nós extrapolamos o horário, foi uma necessidade, hoje você vai sair mais cedo, mas eu quero que você saia com essa mensagem, gravada no coração, inculcada na mente. Vamos lá? Só tem uma verdade. A libertação do pecado começa pela convicção
de que Deus pode perdoar qualquer delito que tenhamos cometido. Essa é a minha verdade. A libertação do pecado começa pela convicção de que Deus pode perdoar qualquer delito que tenhamos cometido. Vamos voltar então para o Salmo, Tem misericórdia de mim, ó Deus, e por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha aqui para mim, se liga aqui. Você que está em casa, por favor. O pecado não é removido de nossa vida pela força de vontade, pelo pensamento positivo de não querer pecar mais, por algum tipo de ritual purificador ensinado por algum líder ou igreja, nada disso. O pecado é extraído de nossa vida, única e exclusivamente pela graça divina. Observe como é que Davi começa o Salmo 51. Ele apela, ele recorre, ele busca desesperadamente pela misericórdia divina. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi sabia dos seus instintos malignos. Davi conhecia muito bem a perversão de sua alma. Ele sabia o quão impuro ele era. Só uma realidade muito mais grandiosa que o seu pecado é que poderia lhe dar uma libertação verdadeira. E esta realidade, repito, ressalto, reforço, chama-se graça divina. Na continuação do versículo, olha o que Davi fala, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Aí está na NVI, mas eu prefiro a versão mais tradicional, a velha versão corrigida. Olha o que diz lá, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Multidão das tuas misericórdias. Isso é poético, isso é sugestivo. Para um grande pecador, somente basta um grande perdão. Davi estava consciente de que ele não poderia fazer uma simples petição, uma simples oração a Deus, clamando por um perdãozinho qualquer, como a gente faz. Por exemplo, antes de dormir, né? Como é que a gente geralmente ora antes de dormir? Aquela oração pesada do sono, né? Senhor, perdoa-me por todos os pecados que eu cometi ao longo do dia. Em nome de Jesus, amém. E já dorme sem nem saber que pecado que foi, sem nem discutir sobre os seus erros. Por quê? Porque pecado tem nome. Pecado tem história. Tem cara. Então não dá para pedir a Deus perdão por pecados por atacado. Tem que ser a varejo. Você sabe muito bem onde você errou. Você sabe muito bem onde você tem tropeçado. Você sabe muito bem quais são as cascas de banana nas quais você tem escorregado. Então tem que chegar diante do Senhor e chamando o pecado pelo nome, sendo específico. Tem que falar: Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, por aquela atitude, pela minha maneira de me comportar com aquela pessoa, por isso que eu falei. Você sabe justamente do que é que você precisa e em que área você precisa do perdão divino. Então Davi clama baseado na multidão das misericórdias de Deus. Davi se conhecia. Você se conhece? Você se conhece? Ele então acorda do estado anestesiado em que ele se encontrava. A única solução para ele, o único modo de ele sair do naufrágio espiritual em que se encontrava, era por meio da graça maravilhosa de Deus. Por isso então ele apela não a uma misericórdia qualquer, mas a multidão das misericórdias de Deus, porque o seu pecado era muito grande.
E Davi usa uma figura de linguagem bem significativa. Olha o que ele fala, ó. Ele diz assim: apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. A ideia aqui é de uma escrita num quadro. Um quadro de louça, um quadro negro, um quadro de sala de aula, em que o professor, ele apaga tudo que estava escrito, todo o conteúdo inserido no quadro, deixando-o livre para poder inserir um novo ensino, uma nova lição, uma nova escrita. Ou seja, Davi clama àquele que pode realmente cancelar o seu passado de erros e quedas. Davi busca desesperadamente por aquele que pode perdoá-lo de todas as palavras indevidas que estavam no quadro da sua vida. Davi tem a certeza de que com Deus, ele poderia ter um novo recomeço, um novo horizonte a ser desbravado. O seu quadro particular de escritas erradas poderia sim ser apagado. O seu também pode, em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Colossenses 2, 13 e 14, último texto de hoje. Penúltimo texto de hoje. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Deus foi ao seu encontro no seu pior momento de vida, quando você estava perdido, moribundo, quedado, caído pelo pecado. Deus não esperou você se arrumar para então vir ao seu encontro. Deus arrumou você, porque Ele te aceitou como você estava. E aí então Paulo continua e diz assim, ó: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Eu quero enfocar só uma declaração aqui. Deus perdoou em Cristo. Está aí, ó. Pode voltar, volta um slide antes, por favor, está aí. Ele nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo todas as transgressões. Não existe nenhuma atitude, por mais hedionda que possa ter sido, cometida por você ao longo do seu currículo existencial, que possa estar fora desse todas. Todas quer dizer todas. Isso aí, tenho que explicar. Não há exceções. Não há aqui nenhuma concessão. Esse tipo de coisa não. Todas. Tenha sido o adultério, tenha sido a mentira, tenha sido o assassinato, tenha sido a homossexualidade, tenha sido a desonestidade, tenha sido a intriga. Tudo pode ser apagado pela graça e misericórdia de Jesus. Tudo. Todas as coisas. O diabo vai lhe dizer que não, que isso não é verdade, que não tem mais jeito, que o que você fez é impagável. Não há conserto para isso. Não há como alcançar a paz com Deus, porque a sua mácula, a sua mancha de caráter foi muito tenebrosa. Então você é um caso perdido. Mas eu quero lhe dizer, não com base em achismos, mas com base na palavra de Deus, que basta Jesus como suficiente em sua vida para lhe apagar todos os pecados praticados. O que é que está lá? Último texto agora, 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho nos purifica de alguns pecados. Amém? Amém? Como é que é? Todo pecado. Dá um glória a Deus por isso. Porque eu conheço aqui a trajetória de vida de alguns irmãos aqui. Alguns aqui tiveram bastante tempo para pecar, mas estão aqui hoje remidos de todos os seus pecados pela graça de Jesus, perdoados. Eu quero fechar com uma história que eu já contei aqui, mas tem muito tempo que eu já contei ela aqui. E como a igreja é uma agência altamente rotativa, a gente tem que sempre contar as mesmas coisas para guardar o ensino, para reforçar o ensino. Havia um pastor que havia cometido um pecado na sua juventude. E esse pastor, ele não conseguia se perdoar disso. Ele não conseguia se desgarrar dessa atitude que ele havia cometido há muitos anos atrás. Ele soube então que um dia havia chegado para a sua comunidade, para a vizinhança da sua igreja, uma senhora que tinha alguns dons muito especiais. Ela tinha o dom de falar com Deus, como eu estou aqui agora falando com vocês. Só que ela falava com Deus tete a tete. E Deus lhe respondia tete a tete, face a face também. Ela tinha respostas para vários questionamentos, para os quais muitos não conseguiam encontrar uma solução. E ele decidiu procurar essa irmãzinha que havia chegado para próximo da sua igreja. E ele então marca com ela o encontro e chega ao dia, nervosamente ele vai até a casa daquela velha irmã, e meio encabulado ele entra, ela lhe convida para sentar na sala, ele tremia mais do que vara verde. A irmãzinha veio com um café quentinho para ele, alguns biscoitos, algumas bolachas, e ele ali tremendo, sem saber como começar, aquela conversa de Cerca Lourenço, meio engasgada, que não vai para lugar nenhum, até que a irmã decidiu quebrar o gelo. Pastor, o que trouxe o irmão aqui? Eu sei que o irmão não veio aqui só tomar café comigo. Eu sei que o irmão não veio aqui só para comer dos meus biscoitos. Tem alguma coisa especial que o irmão quer saber? Aí ele engoliu a seco. Sentiu-se ainda mais aterrorizado, porque não tinha escapatória. Tremendo e derramando o café quase todo para fora da xícara, já o terceiro copo de café, ele diz: minha irmã, é verdade que a irmã fala com Deus face a face? É verdade sim, pastor. Ele quase caiu para trás, quase virou com a cadeira que ele estava sentado. Respirou mais fundo e falou: minha irmã, é verdade que tudo que a irmã pergunta para o Senhor, ele diz para a irmã? Pastor, Deus não tem me deixado na mão não, Ele tem me concedido essa graça. Aí a xícara caiu no meio do colo dele já. Ele respira fundo e diz assim: minha irmã, então, na próxima vez que você estiver com Deus, eu quero que a irmã faça uma pergunta para ele. Diga, pastor, pode fazer a pergunta. Eu quero que você pergunte para Deus qual foi o pecado que este pastor cometeu na juventude. Pergunte para Deus qual foi o delito que eu cometi na minha juventude. E aquele pastor saiu correndo da sala da irmã, sem nem dar tchau para ela. Passou uma semana, passou duas, o pastor mais nervoso do que antes, ele sabia que tinha que marcar um outro encontro com a irmã. E ele marca o encontro. E o mesmo ritual. Trêmulo, nervoso, ansioso, ele chega na casa da irmã e toma 4, 5 xícaras de café, até que ele tenha a coragem de quebrar o gelo. Minha irmã, a irmã esteve com Deus esses dias? Estive sim, pastor. Aí ele já se sentiu desmanchar todinho. Respirou mais fundo e falou: minha irmã, a irmã perguntou aquilo que eu tinha pedido para a irmã perguntar? Perguntei sim, pastor. Aí ele percebeu que estava perto do Apocalipse. Olhou para a irmã com um olhar de misericórdia e falou assim. E ele respondeu alguma coisa para a irmã? Ah, pastor, ele respondeu tudo que o senhor precisava ouvir. Aí ele foi sumindo na cadeira,
Até que ele se levantou e falou: então diga, minha irmã, me mata logo, minha irmã, acaba com esse suspense. O que foi que Deus disse acerca do pecado que eu cometi na minha juventude? Aquela irmã olhou com profunda ternura e ao mesmo tempo autoridade espiritual para aquele pastor e disse assim para ele: meu pastor, Deus mandou dizer para o Senhor que ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. O sentimento de culpa não condiz com um caráter que foi lavado pelo sangue de Jesus. O fardo dos seus pecados já foi depositado sobre Jesus, porque ele é claro, quando ele nos fala em Mateus capítulo 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite, escute isso, você que está em casa, você que está aqui, Deus marcou um encontro com você, para que você seja liberto do seu pecado, para que você tenha perdão espiritual, para que você seja regenerado com Deus, pelo seu Espírito Santo, para que você se levante para uma nova vida, liberta desse fardo que tem atravancado o seu progresso, o seu crescimento, em muitas etapas da sua vida. Eu queria que você baixasse sua fronte. Você que está em casa, feche seus olhos. É o momento também de você falar com Deus agora. Eu quero ser claro, direto e objetivo. Claro, direto e objetivo. Você sabe que você é pecador. A palavra declara que todos pecaram e fora estão da glória de Deus. A questão é, você quer ser perdoado do seu pecado? Você quer ser reconciliado com Deus? Você quer ter o perdão divino sobre a sua vida? Você quer ter a sua escrita de dívida apagada do quadro da sua vida? Então você tem que dizer no seu coração: Jesus, eu estou aqui. Eu creio no teu nome como o meu resgatador, como o meu perdoador, como o meu salvador. Eu me entrego a ti, para que meus pecados sejam perdoados, para que eu tenha uma nova vida contigo, para que eu tenha intimidade e uma vida de comunhão totalmente diferente a partir de agora, desse meu ato de entrega. Você que está em casa, ore ao Senhor. Você que está aqui, ore ao Senhor, você pode fazer isso. Peça por perdão a Ele pelos seus pecados, e creia nele como seu Salvador. Reconheça-o como seu resgatador, como aquele que pode lhe perdoar de todas as suas atitudes mais vis, mais cabulosas, mais hediondas. E eu quero ser direto e objetivo, não vou me prolongar. Estamos aqui basicamente em família, mas eu tenho que perguntar: existe nessa noite alguém aqui ou em casa que crê em Jesus como Salvador, que quer o perdão dos seus pecados? Aqui no templo, se alguém, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Se alguém aqui no templo que quer tomar esta atitude de entrega, de decisão, de pedir o perdão do Senhor, de crer nele como Salvador, levanta a mão onde você está. Aqui no templo, se alguém, levanta a mão bem alto, eu quero orar por você. Eu quero apresentar você para Deus. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu essa palavra? Você compreendeu esse recado? Você quer o perdão, crendo em Jesus como Salvador? Então levante a mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar você ao Pai.
Você que está em casa, está passando aí um telefone agora. É o telefone da secretaria da igreja. Você que está em casa, você vai anotar esse telefone. 73 é o código, o DDD 99 183 7301. 73 é o DDD 99 183 7301. É o telefone da igreja, da secretaria de nossa igreja. E você vai colocar aí nesse telefone: nessa noite eu estou entregando a minha vida a Jesus. Você vai se identificar e nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos entoar agora o último cântico da noite. Mas eu quero perguntar aqui nesse auditório, aqui nesse santuário físico: há alguém que entende que precisa do perdão de Jesus, que ainda não foi alcançado pela graça de Jesus, e que nessa noite crê nele como Salvador e quer ter o perdão de pecados? Levanta a mão onde você está. Eu quero orar por você. Há alguém aqui? Há alguém aqui? Vou pedir que a igreja se coloque em pé. Toda a igreja se coloque em pé. E nesse momento agora, você que está aqui, você que está em casa, você vai continuar orando ao Senhor. E nós vamos louvar com a última canção da noite. Para quem está aqui, eu não vou pedir que levante mais a sua mão. Mas se Deus falou com você, se você quer ter um perdão para a sua vida, em nome de Jesus, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. É um ato de fé. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Você que quer o perdão de Jesus, você que quer crer nele de todo o coração, como Salvador e Senhor de sua vida, venha. Você que está em casa, vai entrar em contato com o telefone que já lhe foi passado. Escapar.
finalizando esse momento de bênção, mas eu quero perguntar para você que está aqui, e reforço a você que está em casa: alguém nessa noite entende que carece de perdão de pecados e quer se reconciliar com Jesus, entregar-se totalmente a Ele, crer nele? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Se há alguém aqui, vem aqui à frente. Você que está em casa, entregue-se ao Senhor agora e entre em contato com o telefone que está passando aí embaixo da sua tela. Vamos orar. Estamos em casa, estamos em família. Quero crer nisso. Quero crer que a vastíssima maioria dos que estão aqui já foram perdoados por Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, ó Pai, obrigado porque a Tua própria palavra nos garante que ela não volta para Ti vazia. E eu sei que vidas foram tocadas pelo Senhor, vidas foram sensibilizadas pelo Teu Espírito Santo, e haverá um fruto que permanecerá pela eternidade, para a glória do Teu nome. Se há alguma pessoa aqui nesse auditório ou em casa que ainda não Te conheceu como Salvador, que ainda não teve os seus pecados apagados e perdoados pelo sangue do Teu Filho Jesus, ó Deus, traz essa pessoa para junto de Ti, que ela alcance reconciliação contigo, ó Deus, que ela alcance perdão que vem do céu, e que a Tua igreja entenda que toda acusação do diabo já foi desfeita por Cristo na cruz do Calvário, quando o Senhor assumiu a nossa morte e tornou-se maldição em nosso lugar. Nos dá uma semana, Senhor, na Tua presença. Nos dá uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Deus, em que nós não pequemos contra o Senhor, mas nos guardemos de todo o mal pelo Teu Espírito que em nós habita. Que a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, que o amor eterno de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e em particular com esta igreja aqui reunida, presencialmente e virtualmente, desde agora e para todo sempre.